Oi, gente. Aqui quem está falando é o professor Luiz Henrique, da disciplina de Ensino Religioso, e hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre prevenção e erradicação do trabalho infantil. Lendo esse pensamento que tem aí no slide, diz assim: se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Então nós podemos ver duas crianças, onde um está limpando a janela, representando as crianças que estão em situação de trabalho, enquanto que tem outra criança que está escrevendo no quadro. Então essa daí representa aquelas que estão estudando. Então nós precisamos agir agora para acabar com o trabalho infantil. Eu vou apresentar para vocês algumas situações onde nós vamos identificar aquelas que estão corretas e as que estão erradas, através desses dois símbolos que vocês podem ver aí em cima da tela. Então, nessa primeira imagem, nós temos uma criança que está trabalhando, né? E atrás os brinquedos que ela deixou de lado. Agir para que a gente possa combater essa situação é fundamental, porque nós sabemos que essa situação não é favorável a essa criança para que ela venha a estar desenvolvendo-se. O lugar dela é na escola, ou então até mesmo após as suas obrigações de estudar, ter direito a brincar. Então isso não está sendo respeitado. E durante esse período de pandemia, muitas dessas crianças encontram-se em situação de vulnerabilidade e acabam até evadindo-se da escola. Por quê? Porque elas agora estão nas ruas, trabalhando, buscando sustento, e isso com certeza não é favorável a elas. Então a gente pode entender também que essa situação não é a ideal, porque elas vão evadir-se da escola, ou seja, elas vão abandonar os estudos, e com isso aumenta o número de crianças em situação de trabalho infantil. Atualmente, no Brasil, cerca de 1.800.000 crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos encontram-se em situação de trabalho infantil. Esses dados foram fornecidos pelo IBGE 2019, que foi o último que teve. Então, esses números são preocupantes. Nós não podemos, de forma alguma, fechar os olhos para essa situação. Alguma coisa tem que ser feita para evitar que essas crianças fiquem fora da escola ou então que elas venham a estar nessa situação de trabalho. Nós podemos ver que, além de não estarem estudando, elas estão em situação assim onde precisam trabalhar, tendo em vista talvez a situação financeira que foi agravada no seu lar, e elas precisam de alguma forma fazer alguma coisa para o seu sustento. Porém, não é o ideal, porque essa fase que ela está vivenciando é a fase onde ela precisa de estudo, precisa estar tendo o seu momento respeitado, a fim de que ela venha se preparar em busca do seu desenvolvimento, para que futuramente ela possa ser um adulto seguro, um adulto que venha a estar bem, socialmente falando, emocionalmente falando, e para isso ela precisa agora estar fazendo aquilo que lhe é necessário, o estudo, certo? Porque assim como essas crianças, a gente pode ver aí que algumas delas, em situação de risco, podem vir até sofrer acidentes, muitas vezes fatais, ou até mesmo que venham a agravar a sua saúde, podendo não vir também a ser notificado, porque os números que o IBGE apresentam não significa dizer que ele conseguiu ter todas as informações de que de fato aconteceram. Muitas dessas crianças, elas passam por essas situações e essas situações são subnotificadas, ou seja, não chegam ao conhecimento das autoridades. A crise gerada pela Covid gerou então resultou então num aumento da pobreza e na vulnerabilidade das famílias de baixa renda. Então a gente
entende que essa situação para ela também não é favorável. Precisamos fazer alguma coisa. E uma forma da gente tentar fazer isso é através dos programas de combate ao trabalho infantil, onde nós prezamos ou queremos, né, fazer com que essas crianças tenham acesso ao estudo, tenham o seu tempo respeitado, a fim de que eles tenham acesso à escola, ao conhecimento, à informação, para que elas possam vir a estar se desenvolvendo. Precisamos, então, continuar valorizando essa situação onde a criança tem condições físicas, sociais, onde elas possam se alimentar na escola, em casa, e a gente precisa estar sensibilizando toda a sociedade a fim de que elas possam vir a ter o seu tempo respeitado. Tempo de estudo, tanto na escola como em casa, onde elas podem fazer as suas tarefas, certo? Então, são situações assim importantes. Além do estudo, também entender que criança, ela está numa fase que ela gosta de brincar, ela precisa brincar, isso faz parte do seu crescimento emocional, o fato dela estar interagindo, o fato dela estar em comunicação com outras crianças da sua mesma faixa etária. Sabemos que no momento isso não está sendo possível, mas é necessário que nós não permitamos ou não esqueçamos da importância que isso é para essas crianças. Precisamos então fazer algo para que não haja a violação dos direitos da criança, tendo em vista essa situação de trabalho infantil. Essas crianças, elas precisam sentir-se protegidas, seguras, amadas, cuidadas, e no momento a família, com certeza, ela está tendo que se desdobrar, é bem verdade, tendo em vista que a criança está passando mais tempo em casa, mas nunca é demais lembrar que a família, ela tem que cuidar mesmo, a família tem o dever de estar dando suporte emocional para essa criança. Então, que a gente possa entender e que essa situação ela é favorável para o desenvolvimento social, psicoemocional dessa criança, tá certo? Então, que a gente possa combater, que nós possamos estar juntos nessa tarefa de prevenir o trabalho infantil. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho.